Estados Unidos, dezembro de 2021. Um tornado catastrófico varreu 10 estados. 15 mil edifícios e casas-reboque foram destruídos. Os danos patrimoniais ascenderam a pelo menos 3,5 mil milhões de dólares. Muitas pessoas foram avisadas sobre o tornado 5 minutos antes do desastre. Filipinas, dezembro de 2021. Em vez da esperada tempestade moderada, ocorreu um furacão de categoria 5. O tufão Rai afetou 10 milhões e 800 mil pessoas em 11 regiões. Mais de 2 milhões de casas foram danificadas. 427 mil habitações foram completamente destruídas. 3 milhões de pessoas foram deslocadas. Os danos materiais ascenderam a mais de 420 milhões de dólares. Haiti, agosto de 2021. 7,2 de magnitude terremoto. 690 mil pessoas foram afetadas, e mais de 137 casas foram destruídas ou danificadas. Os danos nas infraestruturas ascenderam a cerca de 2 mil milhões de dólares. Malásia, dezembro de 2021. 11 estados foram atingidos por graves cheias. Mais de 125 mil pessoas foram evacuadas das suas casas. As perdas financeiras totais ascenderam a quase 1,5 bilhão de dólares. O Conselho Nacional de Gestão de Catástrofes da Indonésia registrou 5.402 desastres naturais em 2021. As catástrofes climáticas ocorrem nesta região todos os dias, tornando a área inabitável para as pessoas. Todos os países do Anel de Fogo do Pacífico se encontram agora numa situação semelhante. Nos últimos 10 anos, os desastres climáticos causaram quase 3 trilhões de dólares de prejuízos. 220 milhões de pessoas tornaram-se refugiados climáticos dentro do mesmo período. Desde 2010, as emergências climáticas obrigaram, em média, cerca de 21,5 milhões de pessoas por ano a deslocarem-se. Só em 2020, os números oficiais situam o número de refugiados climáticos em 30 milhões e meio. Nós, os habitantes deste planeta, estamos agora numa situação muito perigosa. Apenas dentro de um dia, as forças da natureza estão a nivelar regiões inteiras até ao solo. Serão necessários anos para reconstruir estas regiões, que simplesmente não temos, porque surge uma nova catástrofe. O que estamos nós a fazer para evitar a morte de pessoas, a destruição das suas casas durante os cataclismos, a morte por fome por causa da ausência de condições de vida normais após a terrível destruição? O que estamos nós a fazer para evitar isto? O que estamos nós a fazer para evitar que todo o nosso mundo desça para este caos? Nos últimos 10 anos, mais de 5 trilhões de dólares foram gastos na luta contra o clima. Este é o chamado financiamento do clima. 5 trilhões de dólares. Mas as pessoas ainda estão a sofrer e a morrer devido a desastres climáticos. E como podemos ver, a quantidade de financiamento climático aumenta todos os anos. Em que é que estas enormes quantias foram gastas? 94% deste dinheiro, ou seja, 4,9 bilhões de dólares, foram gastos na redução das emissões de gases com efeito de estufa. Em termos de financiamento climático, a isto chama-se mitigação. Por outras palavras, como é que combatemos o clima? Gastamos quase 5 trilhões de dólares no desenvolvimento empresarial que supostamente ajudará a reduzir as emissões de CO2. Os defensores da teoria do impacto humano sobre o clima são muito ativos em convencer-nos de que a redução das emissões de CO2 talvez irá travar as rápidas alterações climáticas e salvar o planeta. Esta teoria levou a sérias restrições econômicas, políticas e financeiras no mundo. Muitos governos esforçam-se por cumprir as diretivas para reduzir as emissões de CO2 e desenvolver a energia verde, mesmo que isso não seja benéfico para eles. A maior parte do financiamento climático foi atribuída a fontes de energia renováveis, principalmente centrais de energia solar e eólica.
3,4 trilhões de dólares foram gastos nisto. Mas será que ajudou realmente a estabilizar o clima? Como podemos ver, não. O número de catástrofes naturais continua a crescer a um ritmo alarmante. Portanto, estes fundos não resolvem o problema. Então, o que é que eles fazem? Talvez tenham ajudado a reduzir o crescimento da quantidade de CO2. Acontece que não. O CO2 continua a aumentar. Então, como é que isso funciona? Já gastamos 5 trilhões de dólares em nada. Além disso, parece que quanto mais dinheiro é investido neste negócio, mais as emissões de CO2 aumentam. Tanto mais que estes investimentos empresariais não tiveram qualquer efeito sobre a situação climática real, pois não. As coisas continuam a piorar. Está bem, mas ainda temos 6% do financiamento climático. Talvez seja gasto em ajuda real às pessoas. Vamos dar uma vista de olhos. Estes fundos foram gastos na chamada adaptação, ou seja, na adaptação a catástrofes naturais que já aconteceram ou às suas consequências esperadas. A adaptação inclui, por exemplo, a melhoria da produção agrícola em zonas áridas, infraestruturas resistentes ao clima, acesso a fontes de água e sistemas de alerta precoce para catástrofes climáticas. Sim, isso é definitivamente importante. Mas quanto é gasto em avisar-nos e manter-nos a salvo em caso de cataclismos? Apenas 1% do financiamento global do clima é utilizado para nos sensibilizar antecipadamente para os perigos. Será que as pessoas nos Estados Unidos, Filipinas, Haiti ou Malásia sentiram algum efeito destas medidas de adaptação? Foram avisados sobre os próximos cataclismos climáticos. O nosso mundo não está preparado para a rápida escalada dos desastres climáticos. Não só nos países em desenvolvimento, mas mesmo nos países desenvolvidos, como a Alemanha e os Estados Unidos, não existem sistemas de alerta eficazes. Com um volume crescente de financiamento climático, não vemos estabilização do clima, mas podemos ver negócios em crescimento e lucros crescentes. Cada vez mais países estão a enfrentar catástrofes terríveis. E o meu país não é a exceção. O que acontece normalmente neste caso? As casas são destruídas. Os sobreviventes aterrorizados olham para o que outrora foi a sua casa. Sim, os socorristas chegam, e as pessoas remexem nos escombros, tentando encontrar sobreviventes. A primeira ajuda humanitária chega. Sim, no início certos mecanismos funcionam. As pessoas tentam ajudar. Mas o que acontece a seguir? Quem compensa as pessoas pelos seus lares e por tudo o que perderam? Quem as ajuda a pagar um empréstimo para uma casa que já não existe? Que ajuda podem esperar em 6 meses, num ano? Foram dados mais de 40 milhões de dólares ao estado do Kentucky. Pessoas com quem todos com quem falei pensam, bem, onde está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Foi dado ao Kentucky para nos ajudar, mas não estamos a vê-lo. Ainda não o vimos. Tudo que foi pago em minha casa para consertar qualquer das reparações na minha casa até agora saiu do meu bolso. Tive de ir contrair um pequeno empréstimo porque o meu telhado estava tão desarrumado. Foi-me dito pela FEMA, bem, tudo o que podemos fazer é oferecer-lhe um empréstimo. Eu não preciso de um empréstimo. E quanto a todo o dinheiro que foi dado à FEMA para nos ajudar? Não o estamos a ver. Todos com quem falei disseram a mesma coisa. Foi-me oferecido um empréstimo a uma taxa de juro elevada. Tipo, e quanto à ajuda que supostamente íamos receber? Tipo, 5% das pessoas em 100% que receberam qualquer tipo de ajuda desde o tornado. Os outros 95% de nós não sabemos o que vamos fazer.
Acontece não só às pessoas, mas a países inteiros. Em 2019, Moçambique foi devastado pelo ciclone tropical Idai. Os danos atingiram cerca de metade do orçamento nacional do país. O país solicitou uma ajuda de 620 milhões de dólares, mas menos de metade desse montante foi angariado. Como resultado, Moçambique foi forçado a contrair um empréstimo do FMI de 118 milhões de dólares para iniciar a reconstrução. E onde estão esses 5 trilhões de dólares? Afinal de contas, isto é dinheiro dos nossos bolsos. É aí que é realmente necessário, para a reinstalação temporária de pessoas, reconstrução de casas, restauro de infraestruturas, compensação pelo que as pessoas perderam. Mas, infelizmente, o financiamento climático não prevê isso. Os países têm de resolver sozinhos os problemas com infraestruturas destruídas, desemprego, falta de habitação e meios de subsistência das pessoas. Não só isso, como também têm de pagar os juros dos empréstimos que contraíram para reconstruir após desastres climáticos. Ninguém vai reconstruir as suas casas de graça. As pessoas são deixadas na pobreza e desprotegidas, sem dinheiro, sem habitação e sem futuro. Consegue imaginar como é a vida 2 a 3 meses após o cataclismo? O mundo inteiro simplesmente esqueceu-se deste país e destas pessoas. Qual é o seu destino? O que estas pessoas estão a fazer agora? Ninguém mais se importa. Quereria ser esquecido e deixado sozinho com os seus problemas, numa altura em que precisa urgentemente de ajuda. Será que isso nos deve surpreender? Infelizmente, no nosso formato consumista, ninguém se preocupa com a minha vida, a sua vida, ou a vida dos outros. É até certo lucrar com pessoas que se encontram em situações de risco de vida. Em todo o mundo, o número de catástrofes climáticas está a aumentar constantemente. Cada vez mais pessoas sofrem de catástrofes climáticas. Os sobreviventes estão a perder os seus entes queridos, as suas casas e tudo o que tinham. Entretanto, de altas tribunas, é-nos dito que até ao ano 2030 o financiamento climático precisa de ser aumentado para 4,4 trilhões de dólares por ano. Ou seja, 6 vezes. E até 2040 até 6 trilhões por ano, ou seja, 10 vezes. E na sua teoria, probabilidade só levaria a algumas mudanças observáveis depois de 2040. Por outras palavras, investimentos que totalizam mais de 90 trilhões de dólares em 20 anos, que é o tamanho de quase toda a economia mundial em 2021, podem ou não produzir resultados. Mas já sabemos que nem um cêntimo deste dinheiro será gasto em ajuda real às pessoas. Ou seja, até 2040, é-nos oferecido sentar e ver os nossos filhos morrer até morrermos também debaixo dos escombros. Basta considerar esse número. Não estamos a ser oferecidos para investir este dinheiro em ciência, para construir casas para as vítimas, ou para ajudar os países a recuperarem da catástrofe. Não nos estão a oferecer a construção de cidades resistentes ao clima para ir instalar pessoas de áreas perigosas. Estamos simplesmente a ser convidados a investir este dinheiro em negócios para o lucro de alguns.
O resultado final é este. Alguns apenas se enriquecem à custa das nossas vidas. Não fazem nada para uma verdadeira proteção contra desastres climáticos. Se algo acontece no nosso país, ninguém nos ajudaria apenas por causa disso. Eles conceder-nos-iam um empréstimo e forçariam a nós e aos nossos filhos a escravidão por dívidas. Ninguém está realmente a trabalhar na resolução destes problemas. Os fundos não são investidos nem no estudo das causas, nem na prevenção de catástrofes climáticas, nem no aviso e proteção das pessoas. O nosso planeta já está em guerra com o clima. O que não conseguimos perceber é que esta guerra está a escalar. O clima dá golpes inesperados aos países. Estamos a perder pessoas, as nossas casas e toda a nossa vida habitual. A situação não está a melhorar. Não estamos a resolver o problema subjacente, mas podemos ver a progressão e aceleração das catástrofes naturais. Estamos a perder a coisa mais preciosa de todas, o nosso tempo. Quando as catástrofes climáticas ultrapassarem todos os países e continentes sob o actual formato consumista, começaremos simplesmente a matar-nos uns aos outros por terras resgatáveis, por água e por alimentos. Este disparate do CO2 tem de parar enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda somos capazes de influenciar alguma coisa. Temos de levar a sério o problema climático em vez de encher carteiras impondo falsas teorias. O CO2 está a aumentar, mas não está a causar desastres climáticos. Temos de compreender que estes falsos cientistas estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter viva a sua teoria. Afinal, 5 trilhões de dólares é um argumento muito poderoso para continuar esta mentira. E eles não vão parar por nada. Não lhes resta nada de sagrado. Eles não estão interessados nem em vidas humanas nem no destino do nosso planeta. Durante todos estes anos de combate ao CO2 e pela quantidade de dinheiro gasto com ele, poderíamos ter criado um satélite artificial na órbita da Terra e toda a gente poderia ter se deslocado para lá. Mas este dinheiro é gasto para nada. Enquanto continuarmos a mudar de responsabilidade e esperarmos que estes pseudocientistas resolvam os nossos problemas, ficaremos em perigo de vida. Precisamos de mudar o formato da sociedade para um formato criativo e atribuir financiamento ao desenvolvimento científico e à investigação das verdadeiras causas das alterações climáticas. Precisamos de uma comunidade científica que não encubra o negócio dos colaboracionistas, mas que resolva efetivamente os problemas das alterações climáticas globais. Caso contrário, simplesmente pereceremos como uma civilização dos desastres climáticos muito antes de 2040.